Neste vídeo eu vou trazer para vocês a TS100, uma estação de solda. Não é um simples ferro de solda, é uma estação de solda com muita tecnologia. Um produto realmente fantástico. Desde o abrir da embalagem, já se tem na TS100 uma experiência diferente. Ao contrário de uma estação de solda, ela vem embalada como um celular de última geração topo de linha. E não é para menos, a tecnologia embarcada nela difere das outras estações de solda, assim como um celular topo de linha se difere de um celular comum. Se eu disser para vocês que tem um painel OLED e um processador 32 bits, você acredita? Pelo tamanho diminuto, parece que a TS100 é apenas um brinquedo, mas não se engane. Aqui você tem estação com até 65 watts que atinge rapidamente 400 graus. Muito leve, apenas 31 gramas e com uma ótima pegada de trabalho, permite precisão na hora de soldar, mesmo pequenos e sensíveis objetos. Apesar disso, ela nos traz no seu desenho o primeiro ponto negativo, que é a entrada de energia. A TS100 não tem em sua embalagem um conector de energia ou uma fonte. O conector é bastante comum e facilmente encontrado, inclusive muito usado nas fontes de notebook para a qual foi desenhado. O sistema da TS100 funciona entre 12 e 24 volts, com um mínimo de 1,4 amperes, ou seja, 12 volts, 1,4 amperes é o mínimo que eu preciso, podendo chegar a 65 watts usando 24 volts. Por isso uma fonte de notebook com 19,5 volts e 3 amperes é perfeita para o uso com essa estação. E essa tensão de entrada permite que se use baterias, transformando em um ótimo portátil. No site da Banggood existe inclusive conectores para baterias de lipo, o que torna uma grande vantagem. A utilização deste ferro de solda para portáteis, para quem precisa se locomover, é interessantíssima. Por ela trabalhar com esses 12 volts, eu posso levar para qualquer lugar. Mas vocês podem me perguntar, para que tanta tecnologia num ferro de solda? E ferro de solda eu boto entre aspas, como eu disse, é uma estação de solda. Inicialmente, a experiência que estou tendo com o ferro de solda é muito positiva. Mas o que entusiasma mesmo é a inteligência do ferro de solda. Primeiro, o ajuste de temperatura digital. A definição de temperatura é real, pois diferente de outras estações que apenas dimerizam a energia de entrada para regular a temperatura, a TS100 tem um sensor de temperatura que torna preciso. A definição de temperatura não se limita à temperatura de uso, mas também à temperatura de inatividade. O que mais me impressiona nesse ferro é que o consumo de energia é muito baixo. Vejam que agora o sensor mostra que ele não está ampliando a energia para aquecer, ele está simplesmente mantendo o ferro. Então ele não mantém o pico de consumo de energia como uma estação de ferro comum. Ele vai oscilando e mantendo a temperatura. Com isso a economia de energia é muito grande. Pelos meus testes, a corrente que ele gasta é muito menor do que a de um ferro numa estação normal. Por exemplo, se um ferro de 65 watts está ligado, ele vai consumindo quase a totalidade dessa energia, enquanto esse aqui consome o mínimo possível para manter os 300 graus.
Agora, o mais legal nele, o que mais me impressionou, foi que ele tem um controle de inatividade. Então o ferro estando inativo por um tempo que você mesmo predefine ele na configuração, ele baixa a temperatura até a temperatura de standby que você mesmo definiu. Então ele está mostrando que está baixando a temperatura porque o ferro não está sendo usado. Então aí vem a tecnologia, ele está baixando a temperatura, economizando energia e também economizando a própria vida útil do ferro. Então esse tipo de solução tecnológica gera muitos ganhos. E ele vai ir, ele está demonstrando ali, ele vai até 200 graus, que é o que está definido, e a gente pode trocar essa definição via os seus comandos para a temperatura que eu quero deixar de standby. E com isso ele fica consumindo muito menos energia. Mas isso não é o mais fantástico. O mais fantástico é que ele está ali parado e eu preciso usar o ferro. Ele chegou agora no standby e eu movimentar o ferro, automaticamente ele volta ativo e chega aos 300 graus muito rápido. Então é o tempo de pegar o ferro e eu já vou poder operar com ele de novo, e isso gera uma economia absurda de energia e de vida útil do ferro. É absolutamente impressionante o que a tecnologia pode fazer nesse caso. Um ponto que surpreende a TS100, que além dos botões para poder controlar a temperatura do ferro, que é muito fácil, muito rápido de se usar, eu também posso definir todos os parâmetros pelo computador. Basta ligar o ferro de solda no PC através de uma porta USB e micro USB, o cabo comum que se usa na maioria dos celulares. E aqui no arquivo de configuração eu posso configurar todos os parâmetros do ferro, que são os parâmetros padrões. Eu estou trabalhando diretamente no ferro, né? Então o que eu mudar aqui já vai valer lá. E aqui eu tenho a temperatura de trabalho, que quando eu ligar o ferro é a temperatura que eu quero que ele fique ativo. E também a temperatura de standby, né? Lembra que a gente mostrou? Quando ele está inativo, qual é a temperatura que ele vai. Então, aí tem os tempos, etc. Aqui tem uma coisa bastante interessante, né? Que é o off-volt. O que é o off-volt? Isso é para quando a gente usa o ferro com baterias. Então ele se propõe a proteger a bateria. Ou seja, se ela estiver enviando menos, no caso 10 volts, ele desliga o ferro para não danificar uma bateria que já está muito gasta. E essa temperatura eu também vou poder definir baseado em que bateria eu estou usando. Se eu estou usando uma bateria de 19 volts, por exemplo, eu posso definir que se ela estiver mandando 17 volts, ele desliga o ferro para não danificar a bateria por estar muito abaixo. Depois é só salvar o arquivo e pronto, está atualizado o meu ferro. Além disso, pela porta USB também é possível atualizar o software do ferro. Por sinal, o software é outro ponto positivo, pois é open source e acaba evoluindo com a comunidade. Já vi gente, inclusive, que instalou um Tetris aqui no ferro de solda para poder testar, é claro. Outro ponto, que não sei se negativo, mas que impacta na decisão de aquisição é o preço. Estações de boa qualidade comparável com a TS100 custam mais do que o dobro do preço dela. Mas as que têm um preço similar à TS100 são muito mais simples. Agora, não é uma estação barata, mas ela agrega valor e vale muito mais do que custa. Vocês podem ver também que aqui na Banggood, onde a gente vê as avaliações do ferro de solda, praticamente todos são positivos. Todos são 5 estrelas. Esse é o tipo de equipamento que ninguém se arrepende de ter comprado. O único ponto negativo é ela não contemplar em sua caixinha um cabo de energia. Não precisaria nem ter a fonte, mas o cabo de energia seria bastante interessante. Um cabo de silicone macio e leve faria toda a diferença. Mas ela foi pensada para evitar esse custo, permitindo que as pessoas possam ou optar em comprar um cabo, ou em optar a usar uma fonte de notebook, ou mesmo criar os seus próprios cabos, já que eu estou falando do cabo mais comum de ligação de energia que tem. Então é um problema muito fácil de resolver.
Mas é o que tem de reclamação hoje, é a questão desse cabo. E eu também senti falta de ter um cabinho bem compatível com a qualidade e a tecnologia deste ferro de solda. Mas eu vou fazer um com fiozinho de silicone, porque essa estação de solda realmente passou a ser o meu xodó aqui da minha bancada. Eu vou deixar no link aqui embaixo não só onde comprar o ferro de solda, para vocês olharem mais detalhes, mais especificações no site lá da Banggood, mas vou deixar também o site do GitHub, onde tem a atualização do software que vocês podem atualizar a qualquer momento. É bem simples atualizar, basta conectar o cabo USB da mesma forma que nós conectamos e copiar o arquivo .exe que tem nesse lugar onde eu vou deixar para vocês. Isso é outra coisa bem interessante. Todas as pontas podem ser adquiridas separadamente, inclusive com formatos diferentes. Então é muito fácil de encontrar materiais complementares para o ferro. Esse é um resumo do ferro TS100. Para quem quiser mais informações, eu estou deixando o link aqui embaixo. Espero que tenha agregado conhecimento para vocês. Era isso e valeu!